De número 4 e o versículo também de número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4 e o versículo também de número 4. Louvo a Deus nesta noite por estar aqui, podendo levar aos irmãos a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus abençoe a vida do pastor Ângelo, que nos convidou. Tomei até um susto quando ele mandou a mensagem para mim, mas Deus sabe de todas as coisas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os irmãos acharam com sinal? Diga amém. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor Jesus, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. A carta de Paulo aos Efésios foi uma carta que foi escrita, quem sabe, não na melhor das circunstâncias, porque em momento em que Paulo está escrevendo esta carta, o apóstolo Paulo está preso em Roma, e não está preso ali por ser um malfeitor, mas estava preso por ter coragem e ousadia e intrepidez de falar as verdades do Evangelho de Cristo. Paulo está em Roma, está preso, mas a sua palavra não está presa. Ele, com auxílio de Tíquico, escreve 4 cartas a 4 destinatários diferentes. Ele escreve a carta aos Colossenses, ele escreve a carta aos Filipenses, a carta a Filemão e a carta aos Efésios. Paulo, ele escreve essas cartas demonstrando e mostrando o carinho e o zelo que ele tinha como um pastor. Ele estava longe da igreja que ele tinha criado, mas a palavra precisava chegar àqueles homens e mulheres que estavam passando por momento de início de fé, então precisavam de orientações. Estava uma igreja que seguiria até os dias de hoje, e ela não poderia ficar abandonada, ela precisaria continuar sendo regada pela palavra. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, irmão, a nossa grande vitória, porque nós ainda somos uma igreja regada pela palavra. Aleluia! Paulo está escrevendo essa carta, e do capítulo 1 ao capítulo de número 3, ele vai evidenciar a Efésios que os Efésios eram um povo que não tinha parte com Deus, porque não era feito, não fazia parte do povo de Israel, mas que depois que Jesus Cristo veio, morreu e deu o seu sangue por nós, nós passamos a fazer parte de uma maravilhosa e gloriosa promessa, que nos dá a garantia de um dia sermos moradores e cidadãos dos céus. O apóstolo Paulo, ele está mostrando do capítulo 1 ao 3, a partir de agora vocês são pessoas diferentes, vocês são pessoas consagradas a Deus, pessoas que têm grandes promessas, pessoas separadas e pessoas que têm sinal não apenas no corpo, mas na alma, porque foi selada pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai dar orientação e vai começar a mostrar e a dizer que a partir daquele momento, as pessoas não poderiam mais viver da forma que viviam os gentios. E ele, com todo zelo e cuidado, ele vai falar acerca do corpo e do espírito, que há um só corpo que somos nós. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, e foi isso, e a palavra que nós vamos falar nesta noite. O que acontece, por que acontece que muitos têm se desgrudado do corpo? Que foram chamados,
que foram selados, mas que nos últimos dias, esses dias difíceis e trabalhosos, tem se descolado do corpo. Quem sabe essa pessoa que está me ouvindo é alguém que está me ouvindo pela internet, ou é você que está aqui, que por algum motivo você está fraco, está quase saindo do corpo. Nesta noite a palavra do Senhor para você é essa: fique aonde você está, porque eu sou aquele que pode resolver todas as situações. Hoje pela manhã eu estava ministrando na minha igreja, e o Senhor me deu uma palavra maravilhosa acerca do homem que tinha as mãos mirradas. Quem sabe você não está aqui e tem alguma deficiência espiritual que está te atrapalhando, mas aqui também está aquele homem que está interessado em sarar as suas feridas, em pôr bálsamo das suas feridas e te dar a salvação novamente. O apóstolo Paulo, ele começa a dar um atento para a igreja de Efésios: cuidado com as ações do velho homem. Cuidado, porque essas ações nos fazem descolar do corpo. Por que uma palavra dessa, irmão Arthur? Porque estamos vivendo em um mundo relativista, onde parece que nada mais é errado, e aquilo que é errado, quando você condena, parece que o errado é você. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: cuidado, porque essas coisas são pensamentos dos gentios. E vocês são separados, vocês são diferentes. Irmão, quando você está andando na rua, quando você está dentro de um banco, parece, pela visão pode parecer que é todo mundo igual, mas lá no céu, Deus olha e sabe que você é diferente, porque sobre a sua cabeça foi derramado um sangue que te purificou, e você foi comprado por Ele. Não deixe as coisas do mundo influenciar a sua vida. E o apóstolo Paulo, ele vai começar a falar essas coisas para a igreja de Éfeso. Ele vai começar a dar alguns alertas, que começa no versículo de número 17. Glória a Jesus. No começo, no capítulo 1, ele vai dizer: eu rogo, no versículo de número 1. Então ele está dizendo: por favor, eu imploro. Mas o que é que ele está implorando? Para que a igreja não tome essas atitudes. E digo isso e testifico no Senhor: que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Aquele que é um novo homem, os desejos do olho dele, não é aquilo que domina na sua razão. O mundo, aquilo que ele vê e deseja, ele quer para si. O velho homem é assim. Mas o novo homem sabe que nem tudo aquilo que ele olha é para ele. Nós vivemos em um mundo onde uma pequena peça tem descolado muitos do corpo, porque estão olhando e desejando coisas que não são para eles. E o apóstolo Paulo está advertindo. O apóstolo Paulo está falando: vocês agora são diferentes. Nem tudo aquilo que os gentios têm e desejam é para você. Meu irmão, nem é tudo aquilo que o mundo deseja e almeja é para nós. Porque coisas que o mundo almeja: riqueza, poder. Tem crente que não é preparado e não tem o dom para ser rico, isso não é pecado nenhum. E às vezes não é isso que Deus preparou para você. E às vezes você está vivendo uma vida infeliz porque você está correndo atrás dessas coisas. E às vezes isso tem abatido até a sua fé. Mas nós temos que entender que o nosso Deus é aquele que nos disse uma vez: olha para os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam, e nem Salomão se vestiu como um deles. Olhem para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, mas eles sempre têm mantimento. Deixa eu te dizer uma coisa: o desejo que tem que haver no nosso coração é sempre de buscá-lo. Mateus 6,33 vai nos dizer uma coisa maravilhosa: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe da sua necessidade.
Deus sabe dos seus desejos. Mas você não pode deixar com que os seus desejos dominem sobre quem você é. Porque agora você é uma nova criatura. E você entende que o que tem mais valor não é aquilo que te veste por fora, mas é o poder que te reveste por dentro. E o apóstolo Paulo está chamando a atenção, cuidado. Os gentios gostam de coisas que levam eles pela vaidade do sentido. São coisas enganosas, mas nós desejamos coisas eternas, coisas celestiais. O nosso desejo não é terreno, o nosso desejo é eterno. É nisso que temos que pensar. O apóstolo Paulo vai continuar falando. Porque esses homens estão, capítulo 18, estão entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida com Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do vosso corá. Ignorância não é truculência. Ignorância é falta de conhecimento. O cristão não pode ser um cristão levado apenas por aquilo que ele ouve. Ele tem que ter conhecimento de Deus dentro dele. Você quer ver uma coisa? Será que você já ouviu algum crente dizer assim: eu acho que Deus não vai se importar com isso, não? Você já ouviu, sim ou não? Eu acho. Crente não acha, irmão. Crente tem que ter certeza. Eu estou numa festa. Eu acho que não tem problema eu tomar um gole de cerveja. Você acha que Deus vai ligar para isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós vivemos em um tempo que está tudo badernado no que se fala sentido de moral. Eu trabalho numa empresa e no derredor dessa empresa tem placas dizendo assim: não entre, propriedade Está escrito que não é para entrar, não é? Mas hoje em dia o povo está dizendo assim: está escrito que não é para entrar, mas eu acho que se entrar não vai ter problema nenhum, não. Acho que ninguém vai se dar conta disso. Jesus está deixando na palavra para ele assim: não faça. E tem gente que está pensando assim: eu acho que não tem problema nisso aí não. Isso é pensamento de gentio. Isso é pensamento de pessoas que não conhecem a Deus. Tem muita gente que está influenciando as nossas vidas com esse tipo de pensamento. Mas o verdadeiro crente, ele está lá em Romanos 2, 12:2, que vai dizer assim: não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que entendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de... É assim que entende o que Deus quer e o que Deus não quer. Não é aquilo eu acho, eu entendo, eu vejo, eu interpreto. Porque tem muitas pessoas descolando do corpo por causa disso. Porque estão vivendo na vaidade dos sentimentos. Mas o verdadeiro crente, e o crente que Paulo queria em Efésios, é o crente que é guiado pelo Espírito Santo, que pede orientação pelo Espírito Santo, que tem temor de dar um passo e pecar contra Deus, porque é atrás desses que o Senhor está procurando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana, um rapaz estava chegando no serviço e acabou o combustível na moto dele. Aí eu peguei e falei assim: eu não posso sair daqui, mas pega a chave do meu carro, vai lá, pega a gasolina e coloca na sua moto. Ele ficou todo temoroso, porque não, mas o carro não é meu, eu não gosto de pegar coisas emprestadas, porque é perigoso, vai que eu faça alguma coisa. Eu falei: não tem problema. Aquele homem teve temor de pegar algo que não era dele, teve zelo e cuidado. Deixa eu te dizer uma coisa: quem disse para você que a sua vida é sua? Porque houve um dia que você veio aqui na frente desse altar e disse: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu tenho que ter temor daquilo que eu faço, porque a minha vida já não pertence mais a mim. A minha vida pertence àquele que me remiu. Temos que tomar cuidado, porque o cotidiano, a correria, parece que nos fazem parar de pensar nessas coisas. Parece que é igual o salmista diz: bem-aventurado o varão que tem a lei do Senhor no seu coração, nela medita de dia e de noite. Ele também vai dizer sobre o jovem, observando o caminho. Como purificará mancebo o seu caminho? Observando-o.
esse o está dizendo não da palavra, mas os seus passos. Eu preciso observar onde os meus passos estão pisando. Porque onde eles estão pisando será onde ele vai me levar. E a palavra continua dizendo, há dois caminhos para você tomar. Ou você está no corpo, ou está fora. Cuidado. Paulo estava com essa preocupação. Ele vai continuar dizendo, glória a Deus. Outra coisa, ignorância, que tira muitas pessoas de dentro da igreja. Deus não está me vendo. Deus se esqueceu de mim. Deus não está ouvindo a minha oração. Eu estou passando tanta prova, tanta luta. Eu acho que Deus não está nem aí para mim. Ignorância. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer na carta de Pedro, os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra. A Bíblia vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir a sua voz. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, e a Bíblia diz que Ele contempla toda a terra. Nos seus momentos de dificuldade, você não se esconde de Deus porque Ele está te vendo, mas também nos seus momentos de fraqueza, Ele está ali te vendo. Nas suas vitórias, Ele está ali te vendo. Nos seus fracassos, Ele está te vendo. Em todo momento, Ele está te vendo. Talvez você não esteja percebendo, mas além dele estar te vendo, Ele está trabalhando e operando em seu favor. Ele não se esquece de você. Talvez você está dizendo, a minha promessa parece que tardou, que Deus se esqueceu. Ela ainda está se cumprindo na sua vida, só que você está passando por um processo para que ela chegue. Tem muita gente que pensa, Deus me deixou de lado. Não, Ele continua cuidando de você. Ou você esqueceu que Ele deixou as 99 para buscar uma. Ou você esqueceu que Ele se desfez da sua glória, alaba, suri, canta, e subiu na cruz do Calvário só para te resgatar. Ou você se esqueceu que deu trabalho para te tirar do charco de lodo e para te colocar como os príncipes aqui desta terra. Deus trabalha em vão? Não. Todo propósito e toda ação de Deus tem um propósito. Você não está abandonado nessa vida, não. Ele continua trabalhando em seu favor. Certa feita, e às vezes nós nos encontramos igual o moço de Eliseu, dizendo, está tudo perdido. O inimigo me cercou. A situação vai me destruir. Estava meio descolado do corpo, mas Eliseu estava firme no corpo. E ele disse, Senhor, eu lhe peço, abre os olhos desse menino. E quando ele abriu os olhos, ele viu um exército celestial que estava pronto para trabalhar em prol deles. Nesta noite você está dizendo, Senhor, eu estou sozinho, eu não estou vendo trabalhar. Mas se você abrir os seus olhos espiritual, você vai ver que não apenas o exército dos céus está ao seu favor, mas o Rei dos Reis é aquele que está pelejando a tua batalha. Você não está sozinho. E nunca mais estará. Você teve um encontro com alguém que não te abandona de forma alguma. E que não vai abrir mão de você. Ainda que você mesmo abra mão de você. Aleluia. Então tire esse pensamento de gentil. Porque aquele que fez a boa promessa de salvar a tua vida, de transformar, é aquele que será fiel para cumprir na sua vida. Tem que tomar cuidado, porque o mundo nos influencia tanto. E a Bíblia diz que um abismo chama o outro, que nós podemos ficar com a mente cauterizada. Versículo de número 19. Vai dizer assim, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução, procurando-o com a avidez, para cometer toda a impureza. Cuidado, crente. Nós precisamos tomar cuidado. Porque
Às vezes nós perdemos aquele sentimento do primeiro amor. Você lembra do primeiro amor? Que você estava convertido, cheio daquele poder. Se você falasse um palavrão, você ficava 2 horas de joelho pedindo perdão. Só que os dias vão passando. O amor parece que vai esfriando. E quando nós vamos nos dar por si, nós já estamos voltando a fazer as coisas que o velho homem fazia. As palavras já não professam mais que somos filhos da luz. Parece que somos filhos das trevas. Cuidado, não se descolhe do corpo. Aquele que está no corpo, quando ele abre a sua boca, não brotam apenas palavras, mas saem rios de vida de dentro dele, que vivificam todo aquele que ouve aquilo que ele está falando. E é para isso que nós somos chamados. Mas cuidado, nós estamos passando pelos últimos dias da igreja na face da terra. E a palavra vai dizer que nesses últimos dias o amor de muitos se esfriarão. Por circunstâncias. Veio essa pandemia aí, quantos que você já... mas não era para estar aqui? Circunstâncias. E as coisas só tendem a piorar. E aí o amor vai se esfriando. Vai se esfriando. Mas o Senhor vem com a palavra nos avivando e nos dizendo, não se esfria. Levanta tu que dorme, resplandece dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Não deixe o abatimento espiritual bater na tua porta, mas seja renovado a cada manhã pelo Espírito Santo, porque Deus está procurando e vai estar esperando uma igreja santa, remida e cheia do seu poder. Cuidado para não voltar a ser velho homem. O mundo é tão moderno e nós às vezes somos tão falhos. Às vezes o mundo nos traz tanta coisa que a gente acha que é aquela maravilha. E daqui a pouco a gente... Versículo 22. Vamos lá. Versículo 22 vai nos dizer assim. Que quanto ao trato passado, vos despojeis desse velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Irmãos, os irmãos que estão há mais tempo na igreja sabem. Como tem crente que se perde por modinha do mundo. Daqui a pouco nasce uma modinha lá, brinco na orelha. Aí os crentes que estão aqui dentro, alguns é doido para ter brinco na orelha. É concupiscência do engano. Aí daqui a pouco estoura outra moda no mundo. O negócio agora é ficar, não tem mais compromisso sério. Aí estão os crentes querendo ser influenciados por essa cultura. A cultura que te cerca e te norteia não é a cultura da terra, é a cultura do céu, que Ele veio e nos ensinou quando esteve aqui. Quer ver outra coisa? Sexo antes do casamento. Hoje no mundo isso é comum, mas na igreja ainda não mudou não. Continuando sendo o mesmo. É o mesmo corpo, santificado, lavado, puro, incorruptível, que Ele nos deixou. Porque aqui está dizendo são concupiscências de engano. Lá na frente você vai olhar e vai dizer, por que eu fiz isso? Por que você acha que está aumentando tanto o número de suicídios? É porque pessoas tomam o caminho errado. E lá na frente, quando vem o que fez, falam, por que eu fui fazer isso? É claro que muita coisa influencia, família, meio ambiente, tudo isso influencia. Mas muitas vezes é consequência do pecado. E nós precisamos guardar a nossa santidade para que essas coisas não cheguem na nossa porta. É enganoso. Vai apenas nos trazer sofrimento e dor. E aí ele vai continuar, dizendo assim, olha, vocês são diferentes. 25. Aliás, 25. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade. Irmão, não tem mentira santa. E não tem mentira boa. Porque a Bíblia diz que pode sair águas doces de uma nascente amarga? De forma nenhuma. Eu posso fazer o bem se no começo da história eu pratiquei o mal, porque nós sabemos que o pai da mentira quem é? É o diabo. Cuidado, isso é coisa de velho homem. Não deixe essas pequenas coisas te descolar do corpo.
Porque naquele dia, irmãos, não vai ter como dar desculpa para Deus, dizendo, não, Senhor, mas era para o bem. Eu pensei que o Senhor não ia levar conta nisso, mas a palavra está dizendo, larga a mentira de lado. Deixa o engano. Você é diferente. Mas a pessoa do mundo mente e triunfa. Triunfa aqui nessa terra, mas o final dele é a condenar. É a condenação. Cuidado, irmãos, não deixe as coisas que acontecem lá no mundo enganar a sua vida com Cristo, mas antes busque essas coisas que Ele nos deixou, a santidade, a integridade, a mansidão uns para com os outros, e é outra coisa que vai entrar aqui agora, 26, quando você irá, não peque. É pecado se irá? Não, mas o pecado é eu irá e pecar. Eu posso ficar bravo, o marido fica bravo com a mulher, sim ou não? Fica bravo, fica vermelho, às vezes começa a brotar até uns caroços do lado. Mas ele se controla. Aí tem gente que diz assim, irmão, ô irmão, eu sou crente, irmão, só que eu não me controlo não, eu falo mesmo, às vezes eu faço até coisas que não devia fazer, falo o que não devia falar, não tem controle. Mas lá no serviço ele é uma ovelha. O patrão dele fala coisas que deixam ele bravo. E aí ele engole seco, não é? Ué, mas aconteceu um milagre? O patrão é Jesus? Aí o policial dá uma enquadrada nele. E humilha ele às vezes, porque às vezes são pessoas do mundo, que não têm compaixão. E aí ele fica quietinho. É a polícia ungida esse negócio. Sabe o que isso está dizendo? Que nós temos condição de nos controlar no momento da ira, para não pecar. Lá no começo diz assim, vocês têm que ser um corpo unido. E ele vai dizer, no capítulo de número 2, com humildade e mansidão, suportando uns aos outros. Ele está dizendo, é difícil ser crente, porque às vezes você vai estar em contato com pessoas que, às vezes, psicologicamente ou de alguma forma, você não bate muito bem, não é? Mas quando está difícil encaixar, a unção de Deus vem e preenche e faz as coisas acontecerem. Irmão, ninguém vai para o céu um brigado com o outro, não. Com raiz e amargura dentro do coração, não. Nós precisamos estar em um só espírito, em um só corpo, em um só pensamento, em um só amor, para que naquele dia nós estejamos juntos com Ele. E Ele vai continuar. 27, não deis lugar ao diabo. 28, aquele que furtava, não furte mais. Cuidado, tem crente que furta ainda? Às vezes tem. É perigoso. Nossa, mas tem 50 ferramentas na minha empresa, quem que vai dar de falta de uma? Tem 50 chaves de fenda lá. Eu estou precisando de uma lá em casa. Você está precisando de uma lá na sua casa, mas não é a da empresa, é uma que você vai comprar lá na loja. Nossa, mas aqui tem tanto produto, está sobrando produto pelo ladrão. Mas deixa, porque é o dono da empresa que está fazendo o produto sobrar para o ladrão. Isso não é para você não, irmãos. Cuidado, é pequenas coisas. Olha para as raposas e para as raposinhas também. Porque senão essas pequenas coisas vão nos fazer descolar do corpo de Cristo. E naquele grande dia nós não estaremos com Ele. Porque o caminho continua estreito. O mundo mudou o modo de pensar. A tecnologia do mundo mudou. Mas a palavra ainda continua dizendo: o caminho é estreito. Cuidado. O linguajar 29 nós já falamos. Glória a Jesus. E cuidado. O versículo 30 vai falar acerca de não entristecermos o Espírito Santo. Meu irmão, Ele te ama. Eu estou vendo muitos casais de namorado. E às vezes pode acontecer, você está lá tomando um sorvete com ela, e de repente uma conversa diferente, outra diferente, um fica birrento de um lado, o outro também já fica mais arredio do outro, e aí cada um vai para casa, e aí quando chega lá na casa, aí começa o desespero.
Nossa, eu briguei com o amor da minha vida, Jesus. Ai, está me dando. A mãe começa a olhar, o que foi? Não, está doendo o meu negócio no meu coração aqui. O que aconteceu? Não, eu briguei com ela, eu quero ela do meu lado, eu preciso dela. É ou não é assim? Fica doido. Hoje é fácil, você tem um WhatsApp, liga, pede perdão. Antigamente não tinha isso, né? Tinha que esperar até a próxima vez de ver. Aí você fica todo doido. E como o Espírito Santo? Quando nós nos entristecemos, mas nós também damos o mesmo valor a Ele? Quando nós sabemos que erramos, a gente vai aos pés dele e diz: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz. Ou nós ainda estamos com o sentimento cauterizado como do mundo? Ah, Deus não está ligando para isso não. Cuidado, igreja. Porque antes de acabar esse culto, Jesus pode voltar e nos levar. Quem sabe você está preocupado com a eleição que vai ter na cidade. Jesus pode vir antes e nós temos que estar preparados. Então eu preciso tomar cuidado, para que todas essas coisas fiquem longe da minha vida. Mas com um pensamento renovado, eu comece a dar às pessoas que me cercam e à igreja frutos dignos de arrependimento. Transformação. Continue firme, meu irmão. Continue buscando a palavra de Deus. Continue buscando a presença do Espírito Santo. Quem sabe você conhece alguém que se desgasta e vai todo dia em uma academia para cuidar bem do seu corpo. Pegue ele como exemplo, mas não para cuidar apenas do corpo físico, mas para que você cuide do seu espiritual. Porque a palavra vai dizer que o mesmo Deus de paz os santifique plenamente corpo, alma e espírito. Eu preciso cuidar daquilo que está aqui dentro. Eu preciso que a unção do Senhor esteja sempre sobre a minha vida, para que eu vença todas essas coisas, para que eu triunfe no momento da dificuldade, para que no momento da tentação ela venha, eu seja sábio e pegue o escape que o Senhor está me dando para fugir dessas coisas. Porque a palavra vai dizer, agora vamos voltar no capítulo 1 ao 3, que para aqueles que estão no corpo, tem promessas maravilhosíssimas. Aquele que está no corpo é justo. E quem é justo tem o direito de dizer como o salmista: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Vai poder ter o direito da promessa, como disse o salmista: eu sou velho, mas eu já fui novo. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vai poder dizer, como dizia o Abacuque, o profeta Abacuque, dizia: as coisas estão dando errada. E teve o processo da figueira, não deu certo, porque eu plantei, ela nasceu, floresceu, eu tive esperança, mas não aconteceu. Não tem problema, está difícil, mas eu ainda vou me alegrar no Deus da minha salvação, porque Ele ainda vai me transformar, e os meus pés serão como os das costas, e eu pularei sobre as minhas alturas. Aí você vai desfrutar dessas promessas. Aí você vai ver como Deus é bom. Aí você vai entender que o propósito dele é muito maior do que essas coisas. Nós temos um hino muito simples, mas que fala profundamente. Passarinhos, belas flores podem me encantar. Olha que coisa linda. Mas são vãos terrestres esplendores. Mas eu estou contemplando o meu lar, para onde ele me chamou, para a minha nova cidadania. Eu estou aqui, vou passar por dificuldades, mas um dia eu estarei com Ele, Ele será meu e eu serei dele de verdade, e jamais eu sairei dos seus braços. Tem coisas gloriosas para aqueles que estão no corpo. Não um carro, porque um carro, daqui a 10 anos a ferrugem já começa a destruir. Não uma casa, que daqui a 40 anos vai ter rachadura. Mas nós temos promessa de coisas que a traça, a ferrugem não consomem. Mas são coisas e promessas de coisas eternas. O que Ele preparou para você não é algo que os maiores engenheiros prepararam, mas o engenheiro de todas as coisas e o sublime preparou ruas de ouro e cristais, mansões celestiais, um reino de paz e alegria que não terá fim. Ele veio para nos salvar. E nós precisamos continuar seguindo os seus passos. Ele disse: olha, quer vir após mim? Negue-se a si. É deixar a vaidade de lado.
é deixar o meu interesse de lado. E ele vai dizer, não é só isso, mas pegue a sua cruz. Cruz é leve, né? Cruz é algo fácil de carregar, não é? É difícil. Não é fácil, às vezes machuca. Às vezes dói. Às vezes dá vontade de pegar, largar a cruz e dizer, eu não quero mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nem o mesmo Jesus, quando estava com a cruz dele, teve um momento que ele quase não suportou. E Deus levantou um sirineu para ajudá-lo, para chegar até o fim. O Senhor, Ele não levanta um sirineu para ajudar, mas Ele mesmo coloca a cruz debaixo das suas costas e te ajuda a carregá-la. Nesta noite o bálsamo dele está pronto a descer sobre a sua vida. Nesta noite o renovo dele está pronto para descer sobre você. Só basta você dizer, eu quero continuar carregando a minha cruz. Não é fácil, dói, me machuca, está difícil de carregar, mas eu continuo. Porque você vai ver a força que vem do céu te ajudar a carregar um pouquinho mais. Glória a Jesus. Com a permissão do pastor Enio, eu peço a você que se coloque de pé. Continua firme. Mesmo que ainda parece que as coisas estão indo tudo por água abaixo. Parece que o pecado está puxando como um rodemoinho. Continue nadando contra a correnteza. Porque o Senhor, Ele está próximo de nos buscar. Não desista. Não troque a sua promessa por um prato de lentilhas. Porque o que Ele preparou para você é valioso demais para você trocar por pouca coisa. Não deixe com que a cultura desse mundo compre o que está aqui. Porque o que está aqui é a cultura do céu. A cultura do mundo acaba. Mas a cultura do céu é eterna, meu irmão. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Quem sabe você estava com uma faca mal soldada, estava delaminando, estava quase se desprendendo. Mas nessa noite o Senhor está com os ouvidos atentos à sua oração. Você não precisa dizer, Senhor, eu que preciso gritar para a igreja inteira ouvir, mas você pode gritar no seu coração para Deus, dizendo, Senhor, me ajuda, eu estou quase saindo. E eu peço que você me coloque de novo na sua presença. Quem sabe você não fala mais em línguas estranhas. Quem sabe você não profetiza mais. Jesus está aqui para renovar. Jesus está aqui para te dar de novo. Jesus está aqui para te levantar nessa noite. Vamos orar e eu quero que você ore com fé. Porque Jesus quer te dar ânimo nessa noite. Quer te dar combustível para dominar esse mundo com a palavra dele. Feche os seus olhos. Glorioso e poderoso Deus, em nome de Jesus. A tua palavra foi pregada, Senhor. E nessa noite eu lhe peço, Senhor, que o Senhor renove, Senhor. Que o Senhor encha esse povo de força, de ânimo, para que nós possamos, Senhor, continuar nessa jornada. Senhor, que o Senhor entre com a provisão naquilo que está faltando, e a capacidade do Senhor superabunde sobre a vida deles. Pai amado e Pai querido, continue abençoando a sua igreja, de uma forma santa, poderosa e gloriosa. Que nós continuemos firmes, unidos, em um só ânimo, em um só amor, em um só espírito, para que um dia todos juntos nos encontremos com o Senhor, aí na glória, e viveremos para sempre com o Senhor aí, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, permaneçam de pé, nós já estamos terminando. Glorificado é o nome de Jesus. Eu quero apenas registrar a presença da Daniela, o Ricardo e a Hilary. Eles congregam na igreja Deus é Amor. Onde está? Ah, ok, aquele casal, e eu acredito que a criança. É isso? Ok. Foi um prazer em tê-los conosco, cultuando ao Senhor nesta noite. A igreja quer recebê-los com bem-vindo. Amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, os recados já foram dados. Nós vamos orar e irmos para os nossos lares. Glorioso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por esta rica oportunidade que nos deu de estarmos aqui mais uma vez cultuando ao Senhor, louvando e bendizendo ao Teu nome.
Somos gratos, ó Pai, por ter falado conosco através dos louvores. Somos gratos, ó Pai, por esta palavra, por ter nos alimentado a nossa alma. Querido Deus, pedimos agora que nos despeça em paz até os nossos lares. Dá-nos uma noite de paz, uma noite abençoada, uma noite em segurança. Abençoa-nos também, ó Deus, nós lhe pedimos ao longo de toda esta semana, livrando-nos do mal, livrando-nos dos acidentes, fazendo-nos, ó Pai, a estarmos na Tua presença, Jesus, sem precipitações, sob Sua direção em todas as nossas decisões. Querido Deus, oramos também pelo nosso pastor Ângelo, a sua esposa, a irmã Juscelia, seus filhos, o Guilherme, o Gustavo, que estão em viagem. Jesus, proteja-os, ó Pai, onde eles estejam neste momento. Pai, esteja com os teus filhos, com aquela família, e traga-os em paz, Senhor, sob sua direção e proteção. Assim nós lhe pedimos e agradecemos no teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Graças a Deus. Faça assim com as suas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos. Todos digam amém. Uma ótima semana a todos.